Eu sou nativa de Santo André, sou paciente. Vai fazer 1 ano que foi descoberto que eu tenho ela. Agora, eu vou passar daqui 6 meses, mais ou menos, né? Com a equipe do senhor. Só que eu levei meus resultados do exame para o outro neuro, que é do meu convênio, porque ele também me acompanha. E ele falou assim que eu tenho que fazer uma cirurgia, porque a minha medula isso, que eu tenho que fazer. E o resultado desse exame foi essa equipe do senhor que pediu. E como que eu vou fazer agora? Porque eu fico assim, no muro, sei o que eu faço. Retorno conosco rapidinho para a gente ver o resultado. Então, doutor, mas você sabe para quando que eles marcaram? Para o dia 30 do mês 6. Então você vai embarcar quinta-feira agora, quinta-feira. Ah, então tá resolvido. Tá bom? Agora. Você vai passar conosco lá. Muito Quinta-feira obrigada. agora. Já leva os exames. Então, essa é uma dificuldade, né? Existem poucos locais atendendo e o volume é bastante grande. E é uma consulta demorada, realmente. Mas você vai passar quinta-feira agora. Leve todos os seus exames. Tá bem? E o seu marido junto. Doutora Cari? Com cerveja. A gente serve cerveja. Precisaria fazer só no máximo, mas agora umas 3 perguntas, que o Marco tem que sair e a gente precisa... Antes da pergunta, vejam só que interessante as perguntas que foram feitas, né? Foram perguntas relacionadas à doença. Doença, 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 doença. Mas ninguém perguntou por que certas pessoas vivem mais. Elas tomam, encosto, né? Elas tomam alguns medicamentos, elas fazem algumas coisas diferentes. E se elas fazem algumas coisas diferentes, o que elas fazem? O que se permite que certas pessoas tenham uma longevidade maior e melhor? E esse é um outro detalhe muito interessante. Quando nós falamos em saúde, saúde não é diferente de doença. Não é o contrário de doença. Saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, social e jurídico. É uma sensação gostosa. Isso é saúde. Todos nós temos doenças. Todos, sem exceção. Agora, como nós poderemos manter saúde? Mesmo essas pessoas que eu comentei, com aquelas dificuldades de comunicação, de locomoção, tudo. Como manter saúde? Há alguns truques que os indivíduos lá atrás trouxeram para nós. Desde os sumérios, assírios, egípcios, gregos, como que se relaciona com saúde? Não é à toa que hoje aqui nós começamos com música. Um dos centros mais interessantes, centro de saúde, é o Epidauro, que fica lá na Grécia, que é o centro de Asclepios, que é o nosso precursor praticamente das informações de saúde. Lá nesse centro, feito 400 anos antes de Cristo, ou seja, 2.400 anos, existe uma arquibancada para 15 mil pessoas, e nesse local tinha um ginásio para as pessoas fazerem atividade física, tinha um teatro para as pessoas poderem exercer sua arte de representação, tinha um odeon para o canto, e tinha o cemitério, que não era para colocar a sogra, era para dormir. Cemitério é o local para dormir. Dormir por quê? Para sonhar. Sonhar com os deuses, aproximarem-se dos deuses. Que essas pessoas pudessem se aproximar dos deuses. E só assim elas teriam, de acordo com eles, saúde, saúde plena. Vejam como que nós andamos para trás. Nós valorizamos o aspecto físico, a perda, a doença. Só falamos a respeito disto. Custa muito caro tudo isto. E o resto, que é muito maior do que isto? O dia a dia. Por isso que a reunião ela é dividida em música, representação e essas atividades complementares. E, lógico, informar por quê que aparecem as coisas. Mas essa é a parte menor que tenha. E daí nós temos já uma atividade feita, desenvolvida pela Heloísa já há algum tempo, mostrando para nós que a vida é muito maior do que a perda de pequenos pedaços. E ela recolheu pequenos pedaços, mostrando que a vida é muito maior. E ela vai contar para a gente esses pequenos pedaços. Por favor. Boa tarde a todos. Árvore viva, fé. Que a fé e a esperança nos mantenham no caminho certo. O amor é a essência de vida. Amor. Aprendendo a conhecer o desconhecido com fé e esperança sempre. Felicidade, amor, esperança, carinho, vida, alegria, esperança. Família é o nosso motivo.
amor, emoção. A maior arte da vida é fazer da vida uma obra de arte. São frases que todo mundo que participou lá da Árvore Viva, né? Esperança, luz, amor. Família em qualquer circunstância. Deus, ontem, hoje e sempre. Ela. Alegria de viver. A vida não para, a vida é tão rara. Esperança. O que me aprisiona passará. E eu passarinho. Amor, carinho, fé, esperança, dedicação. São palavras que precisamos, como o ar que respiramos. Fé, amor e carinho. Obrigada, Senhor. Você... Ai, aqui eu mexi. Aqui. Voar sempre nas imaginações. Força, esperança, fé. Saúde é o melhor presente de Deus. Família, amor, felicidade e paz. É que estava muito pequenininho, não estava... A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria a vida intensamente e viva intensamente. Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Essa é uma frase de Charles Chaplin. Um guerreiro jamais abandona a batalha. Eu agradeço a Brela e à doutora Cari por toda a informação que salvou minha vida. Muito obrigada a todos pela participação. São pessoas com saúde. Não tenho dúvida nenhuma. Oi, meu nome é Valéria, sou cuidadora. Eu queria fazer uma pergunta também, acho que de um tempo que eu fiquei sabendo de algumas pessoas, começaram a associar a medicação de mal de Alzheimer para as pessoas que têm ela. Eu gostaria de saber o porquê dessa... Então, é o que eu estava explicando, é a memantina, é aqueles slides que eu expliquei. A memantina, ela teve um estudo que caminhou até a fase 3, foi bem elaborado, esse estudo foi bem acompanhado. E o estudo, no final desse estudo, foi um estudo que foi com resultado negativo. Só que, recentemente, no estudo feito pelo o Chen, no Canadá, ele fez um estudo acompanhando por eletromiografia, o resultado em fase 2 foi positivo, porque ele reduziu a perda das unidades motoras. E eu acho que esse estudo, a memantina, principalmente alguns pacientes, algumas formas de doença do neurônio motor, ela parece que dá uma estabilizada. Então, recentemente, mostrou-se positivo. Então, a memantina tem uma particularidade. Ela como é uma medicação usada para a doença de Alzheimer, ela pode ter dar uma lentificação, uma letargia. Não é todo paciente que se adapta ao uso, né? Então, tem alguns pacientes que a gente está tentando utilizar. Tá ok? Esses remédios aqui não tem contraindicação, tá? E não precisa de fase 1, 2, 3 e 4, com certeza. Tá? Doutora Cari, bom dia, doutor Marcos. Quanta cerveja, Antártica ou Brahma? Aqui pagar melhor para o senhor. Antártica, quem foi criado em São Paulo, Antártica é melhor. É verdade. Quanta cerveja, se beber não durma. Já é a segunda vez que eu venho nessa reunião. Eu sou irmão e cuidador do meu irmão, e é o segundo caso na família. Se levar em consideração que meu pai, em 1977, faleceu com esclerose múltipla, como era o diagnóstico da época. Como não há nenhuma certeza com relação à genética, ou como doença familiar seria... Está na família. Eu não estou a fim de entrar nessa fila, não. Mas eu gostei muito da frase do José Alencar, vice-presidente, que quando Deus quer levar alguém, Ele não precisa de câncer, e quando Ele quer que você fique, não tem câncer que te leve.
E nós encontramos um companheiro para andar com ela. Foi ele. E com ele a gente vai com ela e vai sem ela. Mas a pergunta... Mas a pergunta é com relação à doença ser genética. Olha, como o senhor relatou que o seu pai havia sido diagnosticado com um tipo de esclerose e que não é possível a gente definir se era uma esclerose lateral amiotrófica ou se foi diagnosticada erroneamente como esclerose múltipla, visto que é o segundo caso na família, agora o terceiro, seria um outro irmão também ou não? Outro irmão que já faleceu, não é? Então, nesse caso, para nós, levanta-se sim a suspeita de uma esclerose lateral amiotrófica do tipo familiar, ou seja, em que existe um componente de transmissão de uma geração para outra. Tá certo? Dentro disso, uma vez que isso está definido, e aí seria interessante levantar um histórico dos seus primos por parte de pai, se existe alguém com essa manifestação, dos seus avós, todo um levantamento histórico para que a gente pudesse tentar definir o seguinte: existe a possibilidade de ser feito um teste genético nesses casos que vai definir qual é o gene alterado. Pode ser que os genes que são estudados hoje respondam a essa pergunta. Pode ser que eles não respondam. Por quê? Nós não sabemos especificamente se essas 17 regiões do genoma que são responsáveis pelos casos de ELA familiar compreendem todos os casos de ELA familiar do planeta. Tá certo? Então, eu iria pedir até que em algum momento, quando o senhor fosse passar na neuromuscular, que manifestasse essa informação. Junto à neuromuscular existe um trabalho com o Centro de Estudos do Genoma Humano da USP, em que é possível testar alguns genes nos casos em que isto faz sentido. Quais são esses casos? Existem mais de 2 ou 3 componentes da família com herança direta. Tá certo? Uma coisa só a ser deixada clara. Para os testes genéticos, não são avaliadas pessoas que não têm manifestação clínica. Apenas as pessoas que têm uma manifestação clínica é que são testadas.